Bom dia ao povo do estado do Pará, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Você que está aqui na parada, aqui no bairro de São Brás, esperando a sua condução para chegar ao seu destino, que Deus te abençoe. Hoje, 20 de dezembro de 2022, quinta-feira. Eu vim aqui nesta manhã trazer a mensagem da palavra de Deus. Na verdade, hoje é terça-feira, né? Terça-feira. Eu vim aqui simplesmente para compartilhar a mensagem do Santo Evangelho, a mensagem da palavra de Deus. Que você dê crédito, dê ouvido a mensagem do Santo Evangelho. Se volte para Jesus enquanto é tempo. É tempo de arrependimento. É tempo de conserto. Você que está me ouvindo nesta manhã, se volte para o único Deus verdadeiro. Não é placa de igreja, não é religião, nem denominação, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual morreu na cruz do Calvário por você, por cada um de nós, ressuscitando ao terceiro dia. Se volte para Jesus enquanto é tempo. Eu quero começar lendo esse texto aqui, de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 10. Um dia vai se cumprir esse texto. A palavra de Deus, ela é a verdade. De Gênesis a Apocalipse, ela é a verdade, a palavra de Deus. Como diz lá, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra de Deus é a única verdade absoluta do planeta Terra. Creia na Bíblia, creia no Santo Evangelho. Filipenses 2:10 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você que está aqui nessa manhã, todos nós um dia vamos estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós, a igreja de Cristo, vai estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Pedro, Tiago, João, Maria vai estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Todos os ímpios, os incrédulos de todas as épocas, todos os escarnecedores vão estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em João 3:30, é necessário que Jesus cresça e nós diminuamos. Povo do estado do Pará, se renda a Jesus, que é o único e suficiente Salvador. Abandone a idolatria religiosa e se volte para o único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Entenda, o idólatra, se não se arrepender, a recompensa dele é no lago de fogo e enxofre. Se volte para o único Deus verdadeiro. Abandone, povo do Pará, a idolatria.
em nome de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. A palavra de Deus diz, na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 20, que Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O povo do Pará se renda a Jesus, o único Deus verdadeiro. Abandone a idolatria. Abandone as abandone as imagens de escultura. Maria nada pode fazer por você porque ela está morta. Nem Aparecida, nem Lourdes, todos estão mortos. Mas Jesus foi o único que ressuscitou. A Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 13, que diz: invocai o nome do Senhor, porque será salvo. Invocai o nome do Senhor Jesus Cristo. Invoque a Jesus. Clame somente a Jesus, porque Ele ressuscitou. A Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 5, que diz: Jesus Cristo, Ele é o primogênito dos mortos. Foi o único a sair da morte para nunca mais voltar para lá. Se volte para o Senhor Jesus Cristo. Se volte para o único Deus verdadeiro. A Bíblia diz, lá em João, capítulo 14, a partir do versículo 6, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Escute com atenção: salvação eterna é somente através da pessoa de Jesus e não há outro. É no nome desse Deus que eu vim nesta manhã do dia 20 de dezembro de 2022, terça-feira, aqui no bairro de São Brás, te trazer a única esperança, que é o Senhor Jesus Cristo. A esperança para a tua vida, e a esperança é o Senhor Jesus Cristo. Não é placa de igreja, não é religião, nem denominação. Não é pastor, padre, papa, missionário, Confúcio, Buda, mas Jesus Cristo. Se volte para o único Deus verdadeiro. A palavra de Deus diz, lá em Marcos 1,15, arrependai-vos e crede no Evangelho. O que é o Evangelho? É as boas novas de salvação. O Evangelho não é catolicismo romano, não é budismo, não é mormon, nem testemunho de Jeová, não é igreja evangélica. O Evangelho é a palavra de Deus, como diz Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16, que diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do grego e depois do judeu. Se volte para Jesus. Você que está me ouvindo nesta manhã, se arrependa e passe a obedecer às Escrituras, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz, lá em João 5,39, Jesus falou: examinai as Escrituras, pois vai ter nela, pois testifica de mim a vida eterna. Examine as Escrituras, leia a Bíblia Sagrada para você
não ser enganado. Leia a Bíblia. Depois que você lê, obedeça, coloque em prática. A Bíblia só funciona se você colocar em prática. Coloque a palavra de Deus em prática. A palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 4, também em Lucas capítulo 4 e também em Deuteronômio capítulo 8, diz que é o mesmo texto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que significa essa palavra pão? Ou seja, o alimento físico para alimentar o seu corpo físico. Mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não é só físico, você é espiritual. Você precisa de Jesus. Você precisa do Santo Evangelho. O homem sem Jesus caminha para a destruição e para a condenação eterna. O homem sem Jesus está irremediavelmente perdido nas trevas, sem rumo e sem direção. Você precisa de Jesus. Jesus falou lá em João 6,35. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim não terá fome. Quem vem a mim não terá sede. O homem, devido ao pecado, tem um vazio existencial no seu coração. Ele pode conquistar todas as coisas aqui na terra. Deus dotou o homem de inteligência, mas ele pode conquistar tudo, mas jamais vai ficar satisfeito, porque há sempre um vazio, um imenso vazio no coração do ser humano. Entenda, preste atenção. As coisas materiais desta vida não preenchem o vazio do coração do homem. Não preenche. O único que pode preencher é o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele. Olha o que diz a palavra de Deus, João capítulo 7, a partir do versículo 37, que diz: e Jesus exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede aí está no sentido espiritual. Jesus é a fonte das águas que pode saciar a tua fome e sede espiritual, somente através de Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus é a fonte das águas que pode saciar a tua sede espiritual. Beba dessa água, ou seja, se alimente da palavra de Deus, do Santo Evangelho. Busque a Deus enquanto é tempo. Nada preenche o coração do homem. O álcool não preenche, o tabaco não preenche, as drogas, ou seja, a maconha, a cocaína, o crack, não preenche, a prostituição, o adultério, não preenche, o dinheiro, não preenche,
porque se preenchesse, não tinha tanto milionário ceifando a própria vida, se matando, se suicidando. Tem uma advertência para nós, lá em Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz: lembra-te do teu Criador na tua juventude, na tua infância, lembra-te de Jesus, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, do quais dirá: não tenho neles contentamento, não tenho neles prazer. Lembra-te de Jesus, antes que venham os maus dias. O que é que representa esses maus dias? Ou seja, a tribulação, a angústia, o sofrimento, o derramar nas lágrimas, dia mau, o dia difícil. Você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no planeta? Você sabia disso? De 30 a 40 segundos uma pessoa se suicida, porque ela não aguenta. Ela já está há tanto tempo vivendo no dia mau, em sofrimento, em angústia. Então ela diz: não tem saída para mim. Então ela começa a flertar com a morte e começa a vir pensamentos de suicídio, e ela se suicida e não aguenta, não suporta o sofrimento, o dia mau. Então esse é o conselho de Deus para nós. Você que está me ouvindo nesta manhã, lembra-te de Jesus, antes que venham os dias maus, porque o dia mau vem para todos. Não se engane, o dia mau vem para quem serve a Jesus e vem também para quem não serve. Só que quem serve a Jesus, Jesus está ao seu lado, lhe ajudando nesses dias difíceis. E quem não tem Jesus, como é que vai fazer? Não adianta. A pessoa está com todo o batalhão da sua família, amigos, parentes do seu lado, tem problemas de nível espiritual, que o teu marido, tua esposa, teus filhos, teus vizinhos não podem te ajudar, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Por isso te volta para Jesus, beba da fonte das águas, que é o Senhor Jesus Cristo, o Santo Evangelho. Jesus pode saciar a sede do sedento. Se volte para Jesus, obedeça a palavra de Deus. A Bíblia diz, lá em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 36, que diz: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta fama, conhecimento, dinheiro, ter de tudo nessa terra, se no final vai perder a sua alma? No final ele vai ser condenado. O que adianta? O que adiantou? Como diz as Escrituras, lá em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16: os bens, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste. E o que consiste? No que consiste a vida do homem? A Bíblia tem a resposta. A Bíblia tem a resposta.
que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 12, a partir do versículo 13, que diz: de tudo que se tem ouvido, em suma, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. O que consiste a vida do homem? Quando eu falo homem, eu estou falando da humanidade em geral, homem e mulher. O que consiste a vida do homem? Temer a Deus. O que significa temer a Deus? Não é ter medo de Deus, mas é respeitá-lo, reverenciá-lo, adorá-lo como o único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Temer a Deus é respeitá-lo e guardar os seus mandamentos. Essa palavra guardar significa praticar. Mandamento significa a palavra de Deus, a vontade de Deus. No que consiste a vida do ser humano? Temer a Deus e praticar a sua palavra, praticar a sua vontade. Você quer conhecer a palavra de Deus? Você quer conhecer a vontade de Deus? Leia as Escrituras, leia o Santo Evangelho, leia o Antigo e o Novo Testamento. Aí você vai conhecer a vontade de Deus para a tua vida. É nisso que consiste a vida do homem. Não é em bens, não é em mansão, não é os milhões na conta, mas é temer a Deus e fazer a sua vontade. É nisso que consiste a vida do ser humano. Se volte para o único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Você que está me ouvindo nesta manhã, não despreze o Santo Evangelho. A Bíblia diz, lá em Hebreus 3:7, se o Espírito Santo vos falar, não endureça o vosso coração. Não deixe o seu coração petrificado, endurecido para o Evangelho, para a palavra de Deus. Se volte para Jesus enquanto é tempo. Eu quero aqui compartilhar um texto da palavra de Deus e a gente vai pensar um pouco a respeito desse texto. Vamos analisar o texto bíblico, o texto sagrado. Vamos pensar, analisar, inferir. Vamos aprender com a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus quer nos ensinar? O texto que eu quero compartilhar se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 11, que diz assim: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eu quero analisar junto com vocês, pensar junto com vocês sobre esse texto, o qual eu acabei de ler. Só existe, escute com atenção, só existe duas classes de pessoa
na humanidade. Aqueles que são injustos e os sujos, e também os santos, os que praticam a justiça. Não existe neutralidade, não existe ficar neutro. Ou você está na prática, mergulhado na prática do pecado, ou você está servindo a Deus em santidade. Só tem duas classes de pessoa na humanidade. Qual é que você faz parte? Esse texto é só para a gente pensar um pouco. Como é que está a tua vida? Como é que você tem vivido a única vida que Jesus te deu? Você tem vivido na injustiça? Você tem vivido no pecado? Ou você tem vivido para fazer a vontade de Deus, em santidade, na justiça? Como é que está a tua vida? Se você morrer hoje, estarás salvo ou condenado? A minha palavra é de arrependimento e salvação. Como é que está a tua vida? Você a cada dia tem priorizado as coisas terrenas mais do que a Deus? Ou você tem priorizado mais a Deus? Isso é para você pensar na vida que você está levando. E eu vim aqui simplesmente te orientar, te avisar, não vim julgar ninguém. Essa aqui é só uma orientação. Aqui é só uma orientação da palavra de Deus. Você só tem duas maneiras de lidar com a Bíblia. Ou você obedece, ou você despreza. Não tem a terceira opção. Eu quero muito que você coloque em prática a palavra de Deus. Mas se você desprezar, aí é você com Deus. Aí é você com Deus. Eu estou fazendo a minha parte. Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É o que eu estou fazendo agora, dispondo de tempo para ministrar o evangelho gratuitamente. Não vim pedir o teu dinheiro, eu não quero o teu dinheiro. Deus não me levantou para isso, para ganhar dinheiro com a palavra de Deus. Quem faz isso é mercenário, é lobo devorador. O verdadeiro cristão ensina o evangelho gratuitamente, sem cobrar nada. Como é que está a tua vida? Queria que você pensasse um pouco a respeito da única vida que Jesus te deu. Se você entrar em óbito agora, estarás salvo ou condenado? É para você pensar. Se você nunca pensou isso, pense, tire um minuto para pensar. Pense assim: será que a minha vida está de acordo com os padrões de Deus? Será que a minha vida está de acordo com os padrões do Santo Evangelho? Isso é para você pensar. Vamos analisar o texto. Diz assim: depois do juízo, é impossível
mudar o destino das pessoas. Todos nós, escute com atenção, você que está me ouvindo, todos nós vamos participar um dia do juízo final, vamos prestar conta diante de Deus, todos. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, o texto diz que todas as nações vão estar reunidas diante do Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Todas as nações, toda a humanidade vai estar diante de Jesus para prestar conta. A partir do momento, se a pessoa for condenada, não tem mais como mudar o destino dessa pessoa. Como diz lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 15, que o nome que não foi escrito no livro da vida do Cordeiro, esse foi lançado para o lago de fogo e enxofre. Quem for para o lago de fogo e enxofre, vai ficar lá por toda a eternidade, para sempre condenado. Estou te citando textos bíblicos. Na dúvida, anote e confira depois. Estou te citando a palavra de Deus. Que você não venha a ser condenado, mas se volte para Jesus. Em Mateus 25, ali vai ter duas classes de pessoas. Os que estão à direita é chamado de ovelha, ou seja, os salvos, os justos, à direita. E à esquerda, os bodes, ou seja, aqueles que rejeitaram a Jesus durante toda a sua vida terrena, rejeitaram a Jesus. Os que tiverem à direita, Jesus vai falar: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E os que tiverem à esquerda, vai ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É o que diz as Escrituras, é o que diz a palavra de Deus. Por isso, se volte para Jesus, receba Jesus como único e suficiente Salvador, se arrependa, obedeça a palavra de Deus, porque um dia isso vai se cumprir, vai acontecer. Não queira se arrepender no dia da prestação de conta. O dia de arrependimento é agora, é hoje. Quem for para o lago de fogo e enxofre, nunca mais vai sair de lá. É o lugar de condenação. Ali é o juízo de Deus, o castigo de Deus para quem rejeitou o seu Filho, rejeitou o sacrifício salvífico de Cristo da cruz do Calvário, rejeitou o Santo Evangelho. Eu queria que você pensasse muito bem na vida que você tem levado. Chegou no lugar de condenação, não tem mais como mudar isso, é inalterável. Em Gênesis capítulo 2, do versículo 1 e 2, a obra da criação foi concluída. Em João 19:30, a obra da redenção foi consumada. Em Apocalipse 21:6, a consumação de todas as coisas. O destino final das pessoas é selado. A primeira e a terceira sentença de Apocalipse 21:11 falam dos feitos de alguém, enquanto a segunda
e a quarta fala do caráter da pessoa. Então vamos ver a primeira e a terceira sentença, que significa os injustos e os justos, que falam de feitos, ou seja, de obras, atitudes, prática de vida, testemunho. Quem são os injustos? São aqueles que praticam injustiça, levam vantagem em cima das pessoas, compra e não paga, é desonesto, não tem palavra, é mentiroso. Ele diz uma coisa, depois fala outra. Ele não tem firmeza na sua palavra. É uma pessoa injusta. A palavra de Deus diz, lá no livro de Hebreus, livro de Provérbios, capítulo 11, a partir do versículo 1, diz que a balança enganosa é abominável aos olhos do Senhor. A balança enganosa, uma balança adulterada. É só um exemplo, o produto pesa 2 quilos, então a balança está adulterada, vai pesar 2.300, 2.400, então a pessoa vai pagar mais, porque a balança é enganosa, a balança está adulterada. Isso é injustiça. Injustiça. A palavra de Deus diz, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. Os injustos. E também tem os justos. Quem são os justos? São aqueles que obedecem a Jesus e ao Santo Evangelho. Os justos são aqueles que se submetem ao Evangelho na íntegra, obedecem à palavra de Deus, mesmo que venha a perder seu emprego, ele obedece à palavra de Deus até as últimas consequências. A palavra de Deus diz, lá em Romanos 8:34, Romanos 8:33 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:33. O justo, ele é justificado por Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, justificado mediante Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados, reconciliados com Deus, através da pessoa do Senhor Jesus. Então os justos obedecem a Deus, obedecem à palavra de Deus. De qual grupo você faz parte? Dos injustos ou daqueles que servem a Deus? Não tem como estar neutro. Não existe neutralidade. É como diz, Jesus falou essas palavras há mais de 2000 anos. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13 e 14. Jesus falou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela.
Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos que entram por ela. Que porta você está trafegando? A porta larga ou a porta estreita? Não tem como estar neutro. Ou você está na porta larga ou na porta estreita. Não tem como. É a mesma coisa aqui. Ou você pratica injustiça, ou você se submete à palavra de Deus. A segunda e a quarta sentença, que são os sujos e os santos. Falo do caráter, ou seja, a índole, a temperança, a personalidade. Quem é sujo, suje-se ainda mais. Quem são os sujos? São aqueles que vivem mergulhados na prática do pecado. É aquele que está no lamaçal do pecado. É aquele que está escravizado nos vícios, escravizado na mentira, escravizado na prostituição. Olha o que diz a palavra de Deus: porque de quem o tal é vencido, do tal faz-se também servo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 19. A pessoa foi vencida pelo álcool, escravo do álcool. Ela foi vencida pelo tabaco, escravo do tabaco. Foi vencido pelas drogas, escravo das drogas. Vencido pela prostituição, escravo da prostituição. Foi vencido pelo adultério, escravo do adultério. Pela mentira, escravo da mentira. Esses são os sujos, que fazem conforme a sua vontade. O que predomina é a sua vontade, é a sua satisfação. Ele não quer saber de Deus, ele despreza Jesus, ele quer saber de satisfazer as suas vontades. Esse é o sujo. Agora também tem o santo. O santo é aquele que entregou a vida na mão de Jesus, que é uma nova criatura, que obedece à palavra de Deus. A Bíblia diz, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O santo, ele é uma nova criatura. Ele abandonou a velha prática de pecado para estar com Jesus em obediência. De qual grupo você faz parte? Dos sujos ou dos santos? Isso é para você pensar. Isso é para você pensar. O santo, ele nasceu de novo, ele nasceu de Deus, como diz lá em João 3, versículo 3. Jesus falou a Nicodemos: na verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. O sujo não pode ver o reino de Deus, porque ele está em pecado. Para ver o reino de Deus, é só se arrependendo dos pecados e passar a obedecer ao santo evangelho. A palavra de Deus diz, lá em Atos capítulo 3, a partir do versículo 19: arrependai-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados.
Então essas são as duas classes: os injustos e os sujos, os justos e os santos. De qual grupo você faz parte? Isso aqui é para você pensar. Pense bem na vida que você tem levado. Escute, não existe replay. Não tem como você voltar atrás e consertar coisas erradas. Por isso, dedique a sua vida em obedecer ao Evangelho, em fazer o bem, em obedecer a Jesus. O tempo que passa não volta. Pense bem, pense nisso. Há dois grupos na humanidade: os que fazem justiça e são imundos, e os que praticam justiça e são santos. Não existe aqui nenhuma solicitação geral para que se continue pecando. Essas palavras do texto dizem que o destino das pessoas no juízo não poderão ser alterados. Quem for, será para sempre. Não haverá mais arrependimento. O julgamento é o fim e anuncia o estado final de justiça e injustiça permanente. Haverá uma hora em que será tarde demais para o arrependimento. A palavra de Deus está dizendo que as pessoas que recusarem a ouvir e a obedecer continuarão em seu estado de rebeldia eternamente, enquanto aqueles que receberam vida nova em Cristo terão esta vida eternamente. Não há maior juízo do que Deus entregar as pessoas ao seu próprio estado, isso eternamente. Escute com atenção. O tempo do arrependimento é agora, é hoje, porque, como eu li aqui, não vai dar mais tempo de se arrepender. Quando estiver prestando conta diante de Jesus, não tem como mais se arrepender. Por isso, o tempo do arrependimento é agora. É tempo de arrependimento, é tempo de conserto. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 14, a partir do versículo 12, cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. No mesmo capítulo, no versículo 10, diz que cada um de nós vamos comparecer ao tribunal de Deus. Você que está me ouvindo nesta manhã, se você está sem Jesus, se arrependa enquanto é tempo. Se volte para Jesus. Você não tem o dia de amanhã. Se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo. A Bíblia diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 10, que diz: porque importa que todos hão de comparecer
de comparecer ante o tribunal de Cristo para receber o que tiver feito pelo meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. Todos nós vamos comparecer. Não dá para se arrepender ali na hora. Você tem que tomar essa decisão o quanto antes. A Bíblia diz, lá em Provérbios, capítulo 27, não te glorie do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia produzirá. Em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 14, que diz: não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? A vossa vida é como uma nuvem que aparece por um pouco e depois desaparece. A nossa vida passa rápido, só estamos de passagem nessa terra. É aqui nessa vida que você vai escolher aonde você vai passar a sua eternidade. Ouça com atenção, não despreze o santo evangelho. Se volte para Jesus enquanto é tempo. Jesus Cristo está voltando. Estamos caminhando para o fim de todas as coisas. Se volte para o único Deus verdadeiro, o único e suficiente Salvador. Jesus te deu mais um dia de vida para que você se arrependesse e se voltasse para Ele. Quantas pessoas não dormiram ontem à noite e não acordaram mais? Dormiram e na madrugada infartaram. Você está aí, está de pé, está caminhando, está se movimentando. Arrepende-te enquanto é tempo. Será que você vai ter o dia de amanhã? Será mesmo? Você sabe o que vai acontecer na próxima hora? Quem banca a nossa existência é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Ele criou todas as coisas. Ele criou o ser humano para fazer a sua vontade. Ele não criou o ser humano para viver no pecado. Arrepende-te enquanto é tempo. Quero compartilhar aqui mais alguns textos da palavra de Deus. Escute com atenção. Jesus está disposto a te perdoar. Basta que você dê o primeiro passo, como diz lá na carta de Tiago, Tiago capítulo 4, a partir do versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Dê o primeiro passo. Se volte para Jesus. Olha o que diz Isaías capítulo 43, a partir do versículo 25, que diz: eu mesmo sou o que apago as tuas
transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. Por isso, Ele está disposto a te perdoar. Ele quer passar a eternidade contigo no céu. Você que está me ouvindo, Jesus quer passar a eternidade contigo no céu. Mas você quer isso? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão nesta manhã de terça-feira? Você quer continuar nessa vida de pecado? Você pode continuar, só que vai ter consequência. Tudo que a pessoa planta, ela colhe. Não se engane, tudo que a pessoa planta, ela colhe. Se a pessoa decidir viver uma vida na prática do pecado, ela vai colher como recompensa a condenação eterna. Se por outro lado, ela renunciar à prática de pecado, renunciar aos prazeres desta vida, renunciar à idolatria do futebol, idolatria religiosa, idolatria política, renunciar a essas coisas e se voltar somente para Jesus e viver uma vida em santidade, então ela vai herdar a salvação, a vida eterna. Tudo começa com uma decisão. É você que decide se você quer obedecer a Deus ou não. Você tem livre escolha. Que você escolha a Jesus, que você escolha o céu. Será que vale a pena trocar o céu, a salvação, a vida eterna, pelo um copo de cerveja, pelo tabaco, pelas drogas, pela prostituição, pelo adultério, pela mentira, pelo ódio? Será que vale a pena? Pense bem. Talvez você está indo numa rota que vai te levar à destruição e à condenação. Você está indo numa rota sem volta. Por isso, pare, pense, se converta a Jesus. A Bíblia diz: bom dia, amigo. Bom trabalho. Ezequiel 18, 23, que diz: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Deus falando. Acaso eu tenho prazer na morte do perverso, do ímpio? Diz o Senhor Deus: desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Escute, o desejo de Deus é que você se converta. Converter significa mudança de rota. É você mudar de vida. Se converta e viva. Se converta e herde a salvação eterna. A palavra de Deus diz, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 4, que diz: porque o desejo de Jesus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Jesus quer salvar a todos. Escute com atenção. Jesus quer salvar a todos. Mas é todos que querem ser salvos? Fica a questão. Jesus quer tanto isso, que veio há mais de 2000 anos aqui na terra. Viveu como um de nós. Viveu como homem. Experimentou as nossas fraquezas, as nossas dores, experimentou as nossas lágrimas,
só não conheceu o pecado. O Senhor Jesus Cristo foi o único que veio sem pecado e foi embora sem pecado. Ele está à destra do Pai, intercedendo por você agora. Jesus te quer no céu com Ele. Não é o plano de Deus que a pessoa vá para o lago de fogo e enxofre. Esse lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo. Todo o império do mal, anticristo, o falso profeta, foi preparado para eles. Mas se você der ouvido à voz do diabo, do sedutor, e se você fizer a sua vontade, você vai para lá também. Dê ouvido à voz de Deus, não dê ouvido à voz do diabo. O diabo, ele trabalha com uma arma chamada sedução. O que é que isso significa? É o ato de atrair para o mal. Ele atrai as pessoas para o mal. Ele oferece o que ele tem de melhor para levar à destruição, para levar à condenação. A pessoa está ali na farra, em bebedeira, ali tem uma aparência de uma coisa muito boa, mas mal a pessoa sabe que está caminhando para a destruição, para a condenação eterna. O álcool tem matado milhares de pessoas, porque foram escravizados pelo álcool, foram escravizados pelo tabaco, foram escravizados pela prostituição. O inimigo de nossas almas, o diabo, ele é escravizador, mas Jesus Cristo, ele é o único libertador, e ele pode te libertar dessas cadeias, dessas correntes de pecado. Como diz a palavra de Deus, João capítulo 8, a partir do versículo 36, que diz: se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa Jesus te libertar dessas cadeias. Deixa Jesus te libertar do álcool, do tabaco, das drogas, da prostituição, do adultério, da mentira, do roubo, da vingança. Deixa Jesus te libertar antes que esses pecados te arrastem para o lago de fogo e enxofre. Arrepende-te enquanto é tempo. Mais um texto da palavra de Deus que se encontra na primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse seus pecados a Jesus, não é confessar seus pecados a padre. Confesse seus pecados a Jesus. Não é a homens, não é a padre, nem papa. Confesse seus pecados ao único Deus verdadeiro, o único que pode te perdoar. Confesse seus pecados a Jesus, e Ele vai te perdoar e te purificar de toda injustiça. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa as deixa alcançará misericórdia. Aqueles que encobrem, aqueles que escondem as suas transgressões,
os seus pecados, nunca, jamais prosperará. Eu estou falando em todos os sentidos, no sentido espiritual também. Pecados ocultos levam a pessoa à destruição e à condenação. Mas você quer alcançar misericórdia? Como diz, mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Você que está me ouvindo nesta manhã, abandone o mal, abandone o erro, abandone a prática do pecado. O que é que significa essa palavra pecado? No grego significa hamardia, que significa errar o alvo, perder a marca, significa desobediência, rebelião contra Deus. Dê crédito à palavra de Deus. Você que está me ouvindo esta manhã, dê crédito à Bíblia Sagrada. Não despreze, não endureça o seu coração pelo engano do pecado. Quero compartilhar mais alguns textos bíblicos. Eu quero compartilhar mais alguns textos bíblicos. Eu quero que você pense na sua eternidade. Aonde é que você vai passar a sua eternidade? Eu só estou aqui para te orientar, te alertar. Esse é o meu papel, é trazer a mensagem. É o que eu estou fazendo aqui. Estou te dando todas as bases bíblicas possíveis. Então que você se arrependa. Há uma eternidade em jogo. É isso que você quer para a tua eternidade? Passar toda a eternidade no lugar de trevas, de sofrimento, de solidão, em angústia, em dor. É isso que você quer? Eu não estou te colocando medo. Isso aqui é uma orientação. Eu não viso dinheiro, eu viso almas. Por isso que eu estou aqui nesta manhã te avisando, te orientando, que você dê crédito à palavra de Deus. Se você não der ouvido, não é a mim que você está desprezando, mas é o próprio Deus. Eu estou pregando a palavra de Deus, não é a minha palavra. Não endureça o seu coração pelo engano do pecado. Não deixe o seu coração petrificado por causa dos prazeres desta vida. O pecado pode parecer ali muito bom, mas depois ele leva ao sofrimento e à condenação. Se volte para Jesus. A Bíblia diz: eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, e que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Esse texto é interessante. Jesus falando: eis que venho como um ladrão. O que isso significa? Ladrão vem de repente, de surpresa. Jesus vai vir repentinamente. Vai vir numa hora em que a grande humanidade não vai estar esperando, mas a igreja de Cristo estará esperando. A noiva de Cristo está esperando, mas a grande humanidade está desapercebida aos sinais
de Cristo. Ele vai vir de repente. Bem-aventurado significa feliz é aquele que vigia e guarda as suas vestes. Vestes aí não é roupa, é a vida. Vigiar é estar em alerta. Guardar a sua vida da prática do pecado, para que não andes nu e não se veja a sua vergonha. O que significa esse termo, andar nu? Ou seja, aqui está no sentido espiritual. A pessoa que está mergulhado na prática do pecado está andando nu espiritualmente. E um dia ela vai ser envergonhada. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes capítulo 12, a partir do versículo 14. Eclesiastes 12, 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer seja boa, quer seja má. Então, tudo que a pessoa faz, tudo que fazemos, um dia, no dia da prestação de conta, vai ser exposto. Como diz a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 2, que nada é oculto que não venha a ser revelado, nada que está escondido não venha a ser revelado, tudo vai ser revelado, tudo vai ser mostrado. Então a pessoa que anda nu, está no sentido espiritual, está na prática do pecado, e um dia ela vai ter toda a sua vida exposta no dia do juízo final. Por isso que é melhor você se arrepender ainda hoje. Você não tem o dia de amanhã. Outro texto bíblico: as tuas vestes sejam sempre alvas, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes 9:4. As tuas vestes sejam sempre alvas, ou seja, brancas. Veste, já disse, não é roupa, é vida. Que a sua vida esteja sempre em santidade, em pureza, em obediência à palavra de Deus. Como diz lá no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 14: e segue a paz com todos, e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 3, que diz: porque a vontade de Deus é esta, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que vos abstenhais de toda prática e forma de pecado. Abstenhais, se afastais, renunciai, deixai de lado o pecado. A vontade de Deus é a vossa santificação. Essa é a vontade do Deus Todo-Poderoso. Por isso, abandone o pecado, abandone os prazeres desta vida, porque se você não abandonar, isso vai te levar à destruição. A palavra de Deus diz, lá em Provérbios capítulo 14, a partir do versículo 12: há caminhos que ao homem lhe parecem direito, mas seu fim são caminhos de morte. A pessoa pensa que está no tremendo de um caminho do álcool, do tabaco, das drogas, da prostituição, do adultério, da mentira, do roubo, da vingança. Tudo isso aí que eu citei leva à destruição e à condenação eterna, se a pessoa não se arrepender.
Eu não vim aqui te convidar para você fazer parte de alguma comunidade evangélica, mas eu vim aqui para te falar para você se submeter a Jesus, obedecer o seu santo evangelho, obedeça a palavra de Deus, porque eu tenho que ser verdadeiro e falar a verdade. Infelizmente, temos muitos frequentadores de reunião, mas quando sai, dá mau testemunho. Quando sai, vai para um motel com a amante, dá golpe. Até ouve a palavra, mas não coloca em prática. Essa é a grande realidade. Não estou chamando você para você ser frequentador, mas para você entregar a vida a Jesus e passar a obedecê-lo, a palavra de Deus, para você ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Cristo. Por isso você não me vê citando nenhuma placa de igreja aqui. Eu não estou em nome de nenhuma denominação, porque nenhuma denominação salva, nenhuma placa de igreja e nenhuma religião. Quem salva é Jesus, o único Deus verdadeiro. Se o frequentador de igreja não obedecer a Bíblia, ele vai para o lago de fogo e enxofre. Só quem vai ser salvo são aqueles que obedecem a palavra de Deus. Salvação é para obediente. A Bíblia diz lá em Hebreus 5:9 que Jesus veio ser uma causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Salvação é para obediente. Que a tua vida esteja em santidade, em pureza, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Faltar o óleo aí, está falando o símbolo do Espírito Santo. A pessoa sem o Espírito Santo está perdida, sem rumo e sem direção. A Bíblia diz, pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sede santo, porque eu também, sede santo, também em tudo que fizerdes, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 15 e 16. Deus é santo e quer que nós sejamos santos. O que significa santo? É uma pessoa que é afastado do erro, do pecado, dos prazeres desta vida. Ele é afastado, separado dessas coisas, e vive em santidade, em pureza, em obedecer a Jesus e ao santo evangelho. A Bíblia diz, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso vindo o juízo. Hebreus 9:27. É nesta vida que você escolhe aonde você vai passar a sua eternidade. Escute com atenção. Aqui não tem missa de sétimo dia. Não adianta acender vela. Não vai adiantar de nada. Se a pessoa morreu sem Jesus, imediatamente ela entra no inferno. Essa palavra inferno no grego significa Hades. O corpo vai para a sepultura, mas a alma vai estar no inferno e vai estar sofrendo consciente. Não existe sono da alma. A pessoa que morre sem Cristo imediatamente entra no inferno e vai estar consciente, e vai saber onde está e por que está lá. Por isso, pense bem,
que você está fazendo com a sua vida. Pense bem, é aqui nessa vida que você escolhe o destino eterno. Essa mensagem não é para rir, é para pensar e obedecer a palavra de Deus. Escute com atenção. Jesus não é brincadeira. Jesus é coisa muito séria. A Bíblia é coisa séria. Se eu fosse você, me arrependia bem rápido e se voltava aos pés de Cristo. Outro texto bíblico. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Romanos 1:24. Escute com atenção. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de compaixão, de amor, mas Ele é um Deus de justiça. Salmo 75 diz que Deus é juiz. Chega um momento que Deus abandona, deixa a pessoa por conta